A tentativa de assassinato de Trump é um alerta para todos nós. Revela a realidade doentia de uma sociedade que nos obriga a fingir que o que vemos com os nossos próprios olhos nunca deve ser descrito ou dito em voz alta. E esse vídeo é sobre isso. Qual é a verdade evidente das últimas 48 horas? No domingo, fomos surpreendidos com a notícia de que Donald Trump havia sido baleado em uma tentativa de assassinato. A rede estava sendo inundada com uma mistura de preocupação e memes impronunciáveis. Como muitos, eu fiquei meio chocada com a tentativa de assassinato. Me veio uma preocupação com o futuro, não sei de onde. Afinal, se isso acontece num país que se diz líder e dono da democracia, que tipo de coisa pode acontecer no nosso país? O que aconteceu no comício de Trump na Pensilvânia tem o potencial de ser um daqueles momentos singulares na história que mudaram o mundo para sempre, como, por exemplo, o início da Primeira Guerra Mundial, desencadeada a partir do assassinato de Franz Ferdinand, o 11 de setembro, a crise financeira global de 2008 e outros tantos fatos que continuam a nos assombrar até hoje. Toda revolução significativa na história moderna, como a francesa e a americana, resultou de eventos que não eram óbvios para a maioria das pessoas. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento da União Soviética, que geraram muitos movimentos globalistas, até hoje incompreendidos. Foi então que caiu a ficha, que aqui no Brasil, situações como essa já estão acontecendo, caramba! A maneira como falamos sobre nossos oponentes políticos é simplesmente indecente e chega a ser até criminosa. A verdadeira questão para quem não acredita que piadas e metáforas incitam violência é: em que tipo de sociedade uma tentativa de assassinato de um candidato presidencial deixa de ser surpreendente? Só para esclarecer, esse vídeo não tem a intenção de culpar a tentativa de assassinato de Trump como estopim de todas as situações que vivemos, assim como os políticos e comentaristas de todas as vertentes têm feito nos últimos dias. Focar nisso seria ocultar uma verdade mais fundamental e evidente. Assim como você, eu não sei nada sobre o suposto assassino Thomas Matthew Crooks, além de ter lido que ele era um jovem normal de 20 anos. Mas isso é realmente a explicação mais lógica? Vem cá, pensa comigo. Em um clima político polarizado, onde Trump foi descrito como ditador, fascista, nazista e outros termos, seria realmente loucura alguém tentar assassiná-lo? Considerando que somos pessoas emocionalmente equilibradas, sensatas, que nunca levaram essas alegações a sério, gostemos ou não de Trump. Mas nem todo mundo por aí é emocionalmente equilibrado, sensato ou educado sobre eventos históricos. E se você fosse um jovem de 20 anos buscando um propósito para sua vida? E se fosse emocionalmente instável e sem discernimento para ignorar quem chama Trump de nazista? E se acreditasse que Trump era como Hitler? Nessa situação, como um patriota que queria fazer história, não se sentiria obrigado a pegar um rifle e puxar o gatilho? Afinal, como a história lembraria alguém que eliminou ou tentou eliminar Hitler? Vai dizer que nunca te passou pela cabeça ter uma máquina do tempo para voltar para o passado para impedir que Hitler nascesse? O que me faz lembrar daquele filmaço Operação Valkyria com Tom Cruise sobre o coronel von Stauffenberg. Não parece que esse filme foi exatamente sobre isso? É claro que jamais saberemos as verdadeiras razões por trás do atentado a Trump. Afinal, qualquer coisa que vemos e tentamos explicar é rapidamente rotulado como teoria da conspiração. E falando em conspiração, até os Simpsons já tinham previsto
que a política atual se tornaria um capítulo tragicômico no metaverso. Na sexta temporada, episódio 5, feito em 1994, o personagem Sideshow Bob sofre um atentado muito parecido com o que ocorreu com o Donald Trump. Veja na descrição um resuminho que eu fiz e conferir se eles sabiam mesmo desse acontecimento ou se é só teoria da conspiração. Não podemos dizer que é surpresa que alguns cidadãos queiram acabar com a ameaça com as próprias mãos, se considerarmos normal usar argumentos exagerados para retratar oponentes políticos como uma ameaça existencial à nossa sobrevivência. Estamos vivendo num lugar indeterminado entre a hipocrisia e a verdade, entre o exagero da performance do próprio Donald Trump e a ameaça real que ele é. Está cada vez mais difícil entender a tal ameaça existencial à democracia. De repente, um candidato à presidência toma um tiro de raspão e o partido oponente, os democratas, rezam pela vítima. Mas até um segundo atrás ele não era o fascista e a ameaça à democracia? Ao mesmo tempo que também é esquisito o Donald Trump se referir ao presidente Biden e aos democratas como extremistas de esquerda, como se fossem as pessoas que estão ameaçando a grandeza dos Estados Unidos e que estão enfraquecendo o domínio americano. E por aí vai. De uma forma simplista, o conflito político que vivemos poderia ser explicado mais ou menos assim. Trump é um soberanista a favor da América e contra o governo mundial, o que coloca o Putin no mesmo palco, a favor da Rússia. E o Xi Jinping, por sua vez, a favor da China, e Modi a favor da Índia, e Orbán da Hungria, e Marine Le Pen da França, o que faz do Trump um alvo vivo dos globalistas. O problema se torna insolúvel quando um grupo restrito e superpoderoso busca dominar tudo e impor a sua visão hegemônica sobre todos. Enquanto o mundo multipolar defende a soberania das nações, os globalistas almejam um único poder planetário. Essa agenda se materializou com o colapso do Pacto de Varsóvia e da União Soviética, mas agora está escapando das suas mãos, levando-os a adotar táticas de terror direto, como a atual guerra de proxy na Ucrânia. Só para lembrar, na história dos Estados Unidos, 4 presidentes foram assassinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley e o mais recente, JFK, assassinado em 1963 por Lee Harvey Oswald, também um lobo solitário. Logo após o atentado contra Donald Trump, tanto a China quanto a Rússia reagiram de forma significativa. A Rússia, em particular, expressou apoio a Trump, com o Kremlin reforçando sua preferência pela candidatura de Trump devido ao impacto potencial que outro mandato seu poderia ter sobre a NATO e a aliança com os Estados Unidos. A China condenou o atentado e expressou preocupação com a estabilidade política nos Estados Unidos, considerando as implicações econômicas e geopolíticas de um possível retorno de Trump à Casa Branca, se referindo às potenciais sanções agressivas que o Trump poderia reimpor contra países como o Irã e a Venezuela, o que poderia desestabilizar os mercados globais de petróleo e impactar negativamente a economia chinesa. A China, sendo um importante motor econômico global, representa mais de 30% do comércio do Brasil. E uma desaceleração da sua economia poderia ter repercussões adversas para nós, que dependemos de exportações de commodities e das parcerias tecnológicas em desenvolvimento. O presidente Lula voltou a repudiar o ataque sofrido por Donald Trump e disse que as ações antidemocráticas devem ser condenadas.
A política de distribuição de armas à população é algo que só traz perda para a democracia, declarou o ministro Alexandre Padilha. E aí, o que você achou dessa doideira toda? Deixe o seu comentário, esmague o botão curtir, compartilhe, dê uma força para o nosso canal crescer e sempre trazer conteúdo relevante, de forma clara e objetiva para vocês. Fui!